Eles construíram um império baseado no medo, no terror e nas execuções. Em poucos meses, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria passou de força insurgente obscura à organização terrorista mais temida do mundo, transmitindo suas próprias atrocidades. Nada impediu sua ascensão por um tempo. Como um grupo surgido no caos conquistou tanto tão rápido? E por que tudo desmoronou? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar a ascensão e queda do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A invasão dos Estados Unidos no Iraque deveria ser rápida e cirúrgica. Derrubar Saddam Hussein, achar armas de destruição em massa e implantar democracia e retornar. A parte da invasão funcionou bem. O problema foi que tudo depois disso foi o problema. Em 2003, Paul Bremer assumiu a chefia da autoridade provisória da coalizão. Basicamente, ele acordou uma manhã e foi informado de que iria comandar o Iraque. Bremer tomou duas decisões que depois pareceram jogar gasolina no fogo. Primeira decisão, ele optou por dissolver todo o exército iraquiano, não só os oficiais leais a Saddam. Todos os 400 mil soldados de uma só vez. O governo provisório de Bremer reunia muitos iraquianos treinados militarmente com acesso a armas, desempregados e ressentidos. A segunda decisão foi algo chamado de desbaatificação. Isso implicava demitir quem participou do partido Baath de Saddam dos cargos públicos. Parece razoável, mas era assim que se conseguia emprego público sob Saddam Hussein. Era preciso entrar para o partido. Agora havia soldados treinados e burocratas desempregados, ressentidos e procurando alguém para culpar. Isso criou um vácuo de poder que precisaria ser ocupado. E nesse caos, entra um cara chamado Abu Musab al-Zarqawi, nascido Ahmad Fadil al-Nazal al-Kalala, na Jordânia, em 1966. Zarqawi não foi visto como o gênio do terrorismo na juventude. Ele abandonou a escola, se envolveu em brigas e bebia muito álcool. Ele não era o típico jihadista, mas a prisão o mudou. Preso na Jordânia no início dos anos 90 por atividades radicais, saiu em 1999 transformado. Zarqawi esteve no Afeganistão no fim dos anos 1980, mas chegou após a guerra contra os soviéticos. Ele voltaria determinado a se provar. E o Iraque, em 2003, lhe deu a oportunidade de uma vida. Em agosto de 2003, poucos meses após a invasão, Zarqawi se revelou com um caminhão-bomba na embaixada da Jordânia em Bagdá. 17 pessoas foram mortas. 2 semanas depois, ele atacou a sede da Organização das Nações Unidas, matando 22 pessoas, entre elas o enviado especial Sérgio Vieira de Mello. Mas ele não parou. Passou a atacar civis xiitas em mesquitas, mercados, funerais e outros locais de aglomeração. Zarqawi se destacava de outros terroristas. A maioria, mesmo os mais brutais, tem algum limite para sua violência, uma linha que não cruzam, mas Zarqawi não tinha limites. Em 2004, ele decapitou o americano Nicholas Berg em vídeo. Zarqawi não delegava isso. Mesmo mascarado, a CIA disse que ele mesmo fez. Seus combatentes sequestravam civis e os executavam das maneiras mais horríveis possíveis. A violência gratuita não era aleatória. Tudo era parte de uma estratégia. Enquanto a Al-Qaeda queria combater americanos, Zarqawi buscava provocar guerra civil entre sunitas e xiitas no Iraque. Por quê? O caos favorecia o recrutamento. Quanto pior a situação, mais pessoas buscavam proteção com extremistas. Em outubro de 2004, ele oficializou sua lealdade a Osama Bin Laden e renomeou seu grupo militante para a Al-Qaeda no Iraque. Ironia, até Bin Laden achava Zarqawi exagerado. Imagine ser radical até para a Al-Qaeda. Esse era Zarqawi. Em 22 de fevereiro de 2006, a mesquita Al-Aqsa em Samarra, um dos locais mais sagrados do Islã xiita, foi destruída. Capangas de Zarqawi disfarçados de policiais iraquianos entraram na mesquita, colocaram explosivos e derrubaram a cúpula dourada. Ninguém morreu na explosão, mas isso não importava. Seguiu-se o banho de sangue civil que Zarqawi queria. Milícias xiitas retaliaram, insurgentes sunitas revidaram. Corpos surgiam nas ruas diariamente, torturados e executados. Em 2006, cerca de 34 mil iraquianos morreram em violência sectária. Para colocar isso em perspectiva, é como se o 11 de setembro acontecesse todo mês durante um ano só no Iraque. Zarqawi havia alcançado seu objetivo.
uma guerra civil iraquiana, mas ele nunca chegou a ver como tudo se desenrolou. A inteligência dos Estados Unidos da América rastreava Zarqawi há anos e finalmente o encontrou em uma casa segura perto de Baquba. Um F-16 lançou 2 bombas GBU, 12 de 500 libras no prédio onde ele estava. Zarqawi sobreviveu à explosão inicial, foi resgatado pela polícia iraquiana, mas morreu pouco depois, aos 39 anos. Foi assim, matam Zarqawi e o grupo se desfaz. Geralmente é assim, mas desta vez não. Após a morte de Zarqawi, a Al-Qaeda no Iraque fez algo diferente e inteligente, mudou de nome. Em outubro de 2006, anunciaram a criação do Estado Islâmico do Iraque. Não importava que não controlassem território ou tivessem legitimidade política. Era um jogo psicológico. Não somos insurgentes, somos governo. A nova liderança era menos chamativa que Zarqawi, mas igualmente comprometida ideologicamente. Em 2007, 2 coisas ocorreram que deveriam tê-los acabado. Primeiro, o presidente Bush ordenou o aumento das tropas. 30 mil soldados americanos invadiram o Iraque. Mais importante, tribos sunitas de Anbar, no Iraque, se cansaram da brutalidade da Al-Qaeda. Eles criaram o Despertar de Anbar, unindo-se aos americanos contra extremistas. Em 2008, os ataques do Estado Islâmico do Iraque caíram drasticamente. Eles estavam sendo atacados de todos os lados. Porém, sem os americanos saberem, a liderança central dos insurgentes sobreviveu. Muitos foram capturados e enviados para o Campo Bucca, uma instalação de detenção dos Estados Unidos da América no sul do Iraque. O Campo Bucca, criado para isolar extremistas, virou seu principal centro de recrutamento. Futuros líderes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria se reuniram, planejaram e se radicalizaram lá. Um ex-detento do Campo Bucca disse a repórteres que parecia uma universidade jihadista. Em 2010, o grupo ganhou um novo líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Diferente de Zarqawi, o bandido de rua, Baghdadi era um erudito com doutorado em estudos islâmicos. Ele era mais reservado, calculista e sabia algo crucial. O Estado Islâmico precisava esperar. Os americanos sairiam. O governo iraquiano era fraco e sectário e a Síria ao lado prestes a explodir. Em março de 2011, uma onda de protestos que derrubou os governos da Tunísia e do Egito, conhecida como Primavera Árabe, chegou à Síria. Manifestantes exigiram reformas do presidente Bashar al-Assad, o mesmo que finalmente foi deposto em dezembro passado. Na época, Assad achou prudente responder às exigências deles com balas. O que começou como protestos pacíficos se transformou em uma rebelião armada. Em 2013, a Síria estava em ruínas e havia se tornado um caos geopolítico. Havia as forças do governo Assad, rebeldes seculares do Exército Livre da Síria, milícias curdas, facções islamistas diversas e combatentes estrangeiros de várias partes do mundo. O leste da Síria, especialmente, virou uma terra de ninguém, onde ninguém estava realmente no comando. Para Abu Bakr al-Baghdadi era a chance que ele aguardava. Em 2013, enviou combatentes à Síria e anunciou a fusão do Estado Islâmico do Iraque com a Frente Al-Nusra, braço sírio da Al-Qaeda. O único problema na fusão corporativa foi a discordância da Frente Al-Nusra. A liderança central da Al-Qaeda apoiou a Frente Al-Nusra e instruiu Bagdade a ficar no Iraque. Em fevereiro de 2014, a Al-Qaeda rompeu oficialmente com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mas nem imaginava o que havia causado. Em junho daquele ano, o mundo teve um vislumbre do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em ação. Mosul, segunda maior cidade do Iraque, tinha 2 milhões de habitantes, história antiga, e 30 mil soldados do exército iraquiano, e algo inédito ocorria. Comboios de caminhonetes com metralhadoras passaram pelos postos de controle com cerca de 1.500 combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A batalha, prevista para semanas, durou só 3 dias e teve um resultado inesperado. Soldados iraquianos tiraram seus uniformes e abandonaram tanques com as chaves na ignição. Oficiais fugiram em roupas civis. No pôr do sol, de 10 de junho, bandeiras pretas tremulavam em prédios do governo, enquanto a organização terrorista mais temida do século XXI se apresentava ao mundo. A força do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que atacou Mossul, era superada em número por 20-1. O exército iraquiano tinha tudo para repelir um ataque de supostos amadores em caminhonetes Toyota.
O Estado Islâmico do Iraque e da Síria não deveria ter tomado nenhum bairro, muito menos a cidade inteira. Como isso foi possível? O Estado Islâmico do Iraque e da Síria passou meses promovendo o terror em Mossul antes da invasão. Assassinaram policiais, mataram juízes em casa e decapitaram soldados em postos de controle. Em junho, as forças iraquianas já estavam assustadas. Quando combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, muitos veteranos das batalhas na Síria, invadiram a cidade. Os soldados iraquianos não viram uma força numericamente inferior. Eles viram os caras dos vídeos de decapitação. Os comandantes fugiram primeiro, depois os oficiais e todos os outros seguiram. Eles abandonaram tudo, desde Humvees até peças de artilharia, helicópteros e armas. Estimou-se que o equipamento americano deixado valia mais de 580 milhões de dólares. Além disso, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não ficou só com o equipamento militar. Eles saquearam o Banco Central de Mossul e levaram milhões em dinheiro em sacolas. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria rapidamente se tornou uma das organizações terroristas mais ricas e equipadas da história, e não parou em Mossul. Tikrit caiu no dia seguinte, depois Tal Afar. No fim de junho, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria controlava 1/3 do Iraque. Ao mesmo tempo, eles ocupavam territórios na Síria, incluindo campos de petróleo que garantiam renda. Semanas depois, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria anunciou por áudio um califado, fazendo líderes ocidentais buscarem o significado no dicionário. O califado não é um emirado como vemos hoje. Também não é um Estado Islâmico. Na história islâmica, o califa é o sucessor político e religioso de Maomé. Desde a queda do Império Otomano em 1924, não existia um califado amplamente reconhecido. Abu Bakr al-Baghdadi foi declarado califa Ibrahim. Em 4 de julho, uma data simbólica, Baghdadi fez sua única aparição pública. Ele entrou na mesquita Al-Nuri em Mossul, subiu ao púlpito e fez um sermão para os fiéis. Ele vestia túnica preta e turbante, ele parecia calmo, até mesmo professoral, e falava com a autoridade de alguém que realmente acreditava estar liderando um império islâmico. No final de 2014 e início de 2015, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria controlava um território do tamanho de Indiana, entre 34 mil e 40 mil milhas quadradas na Síria e no Iraque. Eles governavam entre 8 e 12 milhões de pessoas. Os sucessores espirituais de Zarqawi conseguiram. Eles transformaram células adormecidas em cavernas em um proto-estado com território e população, e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria tentou governá-lo. Criaram departamentos de educação, saúde e infraestrutura, asfaltaram estradas, administraram hospitais, recolheram lixo e, em Raqqa, Síria, criaram cozinhas comunitárias, tribunais, polícia e um escritório de proteção ao consumidor para investigar fraudes. Claro, o governo era um pesadelo e coercitivo ao extremo. O sistema educacional só permitia estudos religiosos e matemática básica. O atendimento de saúde excluía quem não jurasse lealdade. Seus tribunais condenavam à crucificação por roubo ou execução pública por fumar cigarro. Por sorte, o modelo econômico funcionou por um tempo e eles ganharam entre 1 e 3 milhões de dólares diariamente de várias fontes, incluindo petróleo de áreas na Síria contrabandeado para a Turquia. Também havia cobrança de tributos, extorsão de empresas para manterem-se abertas, venda de antiguidades saqueadas e sequestros com pedidos de resgate milionários. A Receita financiava operações militares e salários dos combatentes. Estrangeiros recebiam mais que locais, gerando ressentimento. Também financiava a máquina de propaganda, que virou uma das maiores forças do grupo. Um dos principais veículos deles era a revista Dabiq, em inglês, bem produzida e com aparência profissional. Havia artigos de teologia, relatos de batalhas e apelos de recrutamento misturados. O design era superior ao de muitas revistas legítimas do Ocidente. Seus vídeos também eram assustadores. Não eram aquelas gravações granuladas em cavernas ligadas aos movimentos terroristas do início dos anos 2000. Usavam múltiplos ângulos de câmera, edição profissional, imagens geradas por computador e música dramática. Alguns vídeos de execução claramente tinham alto valor de produção. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria recrutou profissionais de mídia, designers, editores e cineastas radicalizados no Ocidente.
A estratégia deles nas redes sociais era sofisticada. Eles usavam Twitter, Facebook e Telegram para espalhar propaganda, recrutar combatentes e reivindicar a autoria de ataques. Criavam hashtags e reagiam aos acontecimentos em tempo real. Quando os governos ocidentais fechavam as contas, eles criavam novas em poucas horas. E isso funcionava assustadoramente bem. Entre 2014 e 2016, cerca de 40 mil combatentes estrangeiros de mais de 110 países foram para o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Cerca de 5 mil vieram da Europa e 250 dos Estados Unidos da América, incluindo médicos, engenheiros, professores e famílias com crianças. Jovens mulheres abandonaram vidas confortáveis para virar noivas jihadistas em Raqqa. Homens sem experiência militar foram para a Turquia, entraram ilegalmente na Síria e se juntaram a um culto da morte, influenciados por vídeos que davam sentido à luta. É fácil entender como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria conseguiu espalhar tanto medo pelo mundo. Em 2015, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria passou a exportar o terror, realizando ataques coordenados em Paris, França. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria atacou restaurantes, a casa de shows Bataclan e o Stade de France. Homens armados e homens-bomba mataram 137 e feriram mais de 400 pessoas. Os atacantes treinaram na Síria e voltaram à Europa só para essa missão. Em março de 2016, em Bruxelas, explosões no aeroporto e metrô deixaram 32 mortos. Foi a mesma célula dos ataques de Paris, com membros ainda não capturados. 3 meses depois, um atirador matou 49 pessoas na Boate Pulse, em Orlando, Flórida. Ele jurou lealdade ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria no ataque, mas investigadores acham que foi inspirado, não dirigido pelo grupo. Ainda assim, foi um caso assustador do que ficou conhecido como extremismo doméstico. Além desses ataques, afiliados do Estado Islâmico do Iraque e da Síria juravam lealdade e atuavam mundialmente. Boko Haram e a Nigéria tornaram-se oficialmente o Estado Islâmico do Iraque e da Síria da África Ocidental. Grupos no Sinai, Egito, Líbia, Iêmen, Afeganistão e Filipinas se declararam províncias do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Por um tempo parecia que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria era imparável. Eles eram um meme, uma marca e um movimento. Todo Estado falido e grupo terrorista queria se associar a eles. Impérios baseados no terror não duram, e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria logo descobriria isso. O colapso, na verdade, veio de uma decisão tomada lá em 2014. Em agosto daquele ano, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria avançou sobre o Monte Sinjar, no norte do Iraque, lar dos Yazidis. O que se seguiu foi genocídio, por qualquer definição. Execuções em massa de homens e meninos, milhares de mulheres e meninas escravizadas, famílias passando fome em uma montanha com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria cercando-as embaixo. As imagens perturbadoras forçaram o presidente Obama a agir. Em 7 de agosto, ele autorizou ataques aéreos. Os militares dos Estados Unidos da América que saíram do Iraque 3 anos antes retornaram. Em setembro, os Estados Unidos lançaram formalmente a Operação Determinação Inerente. A campanha aérea foi massiva. No auge, aviões da coalizão fizeram milhares de missões. Quando o califado territorial do Estado Islâmico do Iraque e da Síria caiu em 2019, a coalizão já havia realizado mais de 34 mil ataques aéreos, mas o poder aéreo sozinho não vence guerras. Você precisa de pessoas em terra, e é aí que as coisas ficam complicadas em termos de alianças. A coalizão contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria era formada pelos Estados Unidos da América, forças iraquianas reconstruídas após 2014, Peshmerga, curdos no norte do Iraque, forças democráticas sírias, milícias curdas armadas pelos Estados Unidos da América e forças de mobilização popular do Iraque, incluindo milícias xiitas apoiadas pelo Irã. Pilotos americanos davam apoio aéreo a milícias pró-Irã. Os Estados Unidos da América armavam curdos sírios, que a Turquia, aliada da OTAN, via como terroristas, enquanto a Rússia bombardeava ou apoiava diferentes forças anti-Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Era um atoleiro geopolítico, mas funcionou porque todos queriam o fim do Estado Islâmico do Iraque e da Síria mais do que se odiavam. Batalhas sucessivas por Kobani, Ramadi e Fallujah marcaram pontos de virada na campanha para desmantelar o Estado Islâmico. Kobani foi a primeira.
O Estado Islâmico do Iraque e da Síria cercou e controlou boa parte da fronteira síria, parecendo pronto para derrotar os curdos. Os curdos resistiram rua a rua, fortalecidos pelos ataques aéreos dos Estados Unidos da América. A retirada do Estado Islâmico do Iraque e da Síria marcou sua primeira grande derrota urbana e um golpe psicológico ao mostrar que poderiam ser vencidos. O ímpeto aumentou após a retomada de Ramadi e Fallujah. Ramadi, capital da província de Anbar, foi tomada em maio de 2015, em um revés para as forças iraquianas. Sua retomada em dezembro, após meses de combates urbanos, provou que as unidades iraquianas podiam lutar bem com apoio internacional. 6 meses depois, tropas iraquianas invadiram Fallujah, então sob controle do Estado Islâmico do Iraque e da Síria há mais de 2 anos. A batalha de um mês deslocou 90 mil civis e abriu caminho para Mossul, preparando para uma luta brutal e longa. Em outubro de 2016, a coalizão iniciou ofensiva para retomar Mossul, em uma batalha de 9 meses. No auge, 100 mil da coalizão enfrentaram 5 mil a 12 mil do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Eles passaram anos fortificando a cidade com IEDs, carros-bomba e explosivos. Os combates foram apocalípticos. Militantes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria usaram civis como escudos, fizeram atentados coordenados e defenderam a cidade fanaticamente. Logo depois, a maré mudou. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria destruiu a grande mesquita de Al-Nuri, onde Bagdade proclamou o califado. Uma semana depois, declararam vitória em Mossul, e nos anos seguintes, o território do Estado Islâmico do Iraque e da Síria reduziu muito. Em 23 de março de 2019, as bandeiras pretas do último reduto do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Bakús, Síria, foram retiradas. Em apenas 5 anos, o califado foi apagado do mapa. Mossul e Raqqa, suas maiores cidades, ficaram em ruínas após meses de combates. Milhares de combatentes do Estado Islâmico do Iraque e da Síria morreram. Milhões foram deslocados e marcos antigos destruídos. O grupo, antes imparável, colapsou devido à pressão militar constante, ambição excessiva e alienação das comunidades que tentou governar. A libertação de Mossul simbolizou o ponto de virada. Em outubro de 2019, Abu Bakr al-Baghdadi morreu e seu califado foi destruído. Mas embora o Estado tenha acabado, o movimento persiste. Milhares de detentos estão em campos e prisões improvisadas na Síria, onde a ideologia se espalha e crianças só conhecem o legado da Jihad. Afiliados do Estado Islâmico do Iraque e da Síria atuam do Afeganistão a Moçambique, cometendo ataques, sequestros e massacres sob a mesma bandeira preta. A lição é clara: vitórias militares não acabam com ideias. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria mostrou o potencial e a fragilidade de um Estado terrorista no século XX e seu califado acabou. Sua sombra não é, e a história mostra que as antigas bandeiras pretas podem ressurgir. Já cobrimos a ascensão e queda do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mas mesmo entre extremistas, nem todos concordam entre si. Veja por que Talibã e Estado Islâmico do Iraque e da Síria se odeiam para entender sua divisão ideológica. Ou clique neste vídeo.